Graças ao bondoso Deus, que o trabalho seja continuado e que a vida esteja contigo, graças ao Senhor Jesus Cristo. E o trabalho é esse, é crer no Senhor Jesus e em si ter o testemunho da verdade. Amém? O livro é Marcos, o capítulo é o 6, e o Senhor há de ministrar ao seu coração. Jesus Cristo, a própria verdade, sendo dita a ti, através do homem, mas por intermédio do Santo de Israel, ou seja, o próprio Espírito da verdade ministrando a ti. E diz bem assim, será lido e ele há de trazer a palavra e o entendimento que ele tem nos revelado. Amém? Então partiu Jesus dali e foi para a sua terra natal, na companhia de seus discípulos. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: de onde lhes vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi otorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhe afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar-lhe nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que, ao impor de suas mãos, foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou de dois em dois, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E determinou que nada levassem pelo caminho, a não ser um cajado somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos, que andassem calçados com sandálias, mas não carregassem túnicas, e recomendou-lhes: sempre que entrardes em uma casa, nela permanecei até vos retirardes de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes desse lugar, sacudi a poeira debaixo de vossos pés, como testemunho contra eles. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiram com óleo e inúmeros doentes e os curavam. Veja, eles ungiam, mas quem curava é a autoridade do Senhor Deus que foi dada a eles. Então, o próprio Deus que o fez, né? Eles ungiam, mas com a autoridade do Senhor. Aquelas pessoas eram curadas porque a autoridade estava com eles. Foi-lhe dado permissão para que fizesse. Contudo, a honra e glória de Deus, né? Então, não tendo que o homem se valer do sacrifício de Cristo ao se achar grande. É uma benéfica. A ordem de Deus é para o beneficiado que está necessitado da cura, né? Então, é um trabalho a ser feito. Quem permanece humilde recebe honra. Quem permanece fiel, Deus resgata-lhe a alma, né? Continue e diz aqui a palavra. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios. Veja, Jesus disse bem assim: Senhor, mas não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas. E tem uma parte preocupante que ele diz, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Isso no quesito de entrar na glória, na vida eterna. Ou seja, não é os milagres, mas é o viver Cristo. Não é o que você diz, o que você fala apenas, ou a ordem que você dá. É como você anda, porque senão é beneficiado o que é curado, crê e tem ainda a alma salva. E você como é que fica? Então, sabendo que estamos aqui, que há oportunidade, que há tempo, perseverar em renunciar à ira, ao corpo, às injúrias, às brigas, é algo que a gente pode sim se atentar para isso, e entre outros mais, orando e vigiando, assim buscar ao Senhor e lutar pela salvação, lutar pela permanência. Então é uma milícia entre carne e espírito, né?
Então, tá. Ali foi dada a ordem para eles, eu vou continuar lendo o que aconteceu. Mas é para que saiba que o discípulo não tem mais honra que o seu Senhor, né? E o Senhor é acima de tudo. Então, o discípulo apenas fazendo o que o Senhor manda está de bom tamanho, né? Essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus já havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Esse deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Entretanto, outros alegavam: ele é Elias, e ainda outros declaravam: ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendessem João e o acorrentassem no cárcere, por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera se casar. Pois na ocasião João havia admoestado a Herodes: não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Veja, então João Batista ali declara a vontade de Deus, porque provavelmente Herodes queria ouvir a palavra de João. Herodes, sendo rei, né, voltava-se. Então ele ouviu isso de João. E por esse motivo Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento. Porquanto Herodes temia João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia, e quando o ouvia ficava admirado e o escutava com prazer. Veja, então ele considerava as palavras. E o que acontece? Aquela mulher estava o que no coração dela? Olha, pode ser que ele está considerando demais, pode ser que ele vai largar de mim, pode ser que ele vai me deixar. Então ela tinha um plano contra João, né? Então ela via que aquele homem gostava de João Batista, então tinha prazer nisso. E verdadeiramente aquele homem gostava de ouvir a Deus, a palavra de Deus, porquanto João Batista estava ali com o Espírito Santo. E quem ministrava o coração daquele rei Herodes é o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, na sua onipresença, onisciência e onipotência. Entende? O Espírito do Senhor. Jesus, o Espírito Santo é a palavra de Deus, entende? É o próprio Deus com o homem. É Deus na onipresença, onipotência, onisciência. Jesus Cristo estava ali fisicamente, mas o Espírito dele é grandiosíssimo, entende? É o Espírito que estava nos profetas. Então, João, o profeta. Na verdade, Herodes amava Jesus Cristo. E isso é verdade, amava ouvi-lo. Mas se vê a carne, vamos lá? Finalmente, Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem: pede-me o que desejares, e eu te darei. E sob juramento lhe assegurou: se pedires ainda que seja a metade do meu reino, eu te darei. Diante disso, saiu a moça e consultou a sua mãe. O que devo pedir? Ao que ela recomendou: a cabeça de João Batista. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sobre um prato. Então, grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera e aos convivas que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Os convivas, né? As pessoas: viva, isso aqui, viva. E coitado de João. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. E o executor foi e decapitou João na prisão.
E trazendo a cabeça de João sobre um prato, a entregou à jovem, e esta em seguida a ofereceu à sua mãe. Assim que soube do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Essa história é forte, né? Mataram ele no próprio cárcere, chegou e... Você vê como que uma pessoa santa perdeu a cabeça? Vamos fazer, com todo respeito por Jesus e pelo servo dele, uma analogia. Um homem santo perdeu a cabeça por causa da carne, né? Do engano. Então veja, hoje, se a carne te governar, veja, Herodes o rei. Se você deixar a carne te governar, tem a chance, né? De perder a cabeça, de fazer algo errado, né? Ali foi o extremo, né? Olha, teve uma festa de aniversário, aquele homem estava blindando a própria vida. Então foram sequências de erros, né? Numerosos erros. Não estou aqui para julgar ele, mas talvez o analisar, né? O texto. Estava blindando a própria vida. Jesus falou sobre ganhar a própria vida. Aquele que renunciar a essa vida por amor à palavra, achará. Então, aquele homem, além de blindar a própria vida, bebia, se entregava ao comer, ao beber, à glutonaria, né? Ainda veio uma mulher com a carne e o seduz e dança, e então ele oferece, ali ele perde a cabeça e oferece mais que devia. Então foram situações que aconteceram. Então bom é permanecer na palavra, né? Em vigia, em vigilância, em não deixar a carne governar, né? Herodes é um rei segundo o mundo, né? Segundo os governantes, então a carne. Então bom é estar no governo de Cristo, né? Para que assim a gente mantenha em nós a vida eterna, né? E não perca a cabeça. Então, que permaneça até o fim. Eu não estou de uma maneira querendo desrespeitar João Batista, né? Nem a imagem, nada dele. Mas uma analogia, né? Um homem santo perdeu a cabeça por causa da carne, dos desejos da carne. Então que não seja você essa pessoa, né? Que não se deixa seduzir pelas paixões do mundo, pelas festas. Você viu que o interessante é evitar, então? João Santo. João estava ali em santidade, em serviço santo, tá? E ele não errou. É um homem selado, escolhido, a promessa do Senhor que viria. Graças a Deus veio e anunciou a Cristo, então perfeito. Mas ai de nós que não temos essa preciosidade toda, né? João ser elogiado pelo próprio Jesus e estava descrito nesse santo livro, né? Um grande homem que viria como Elias, o Elias daquele tempo. Então, nós temos que vigiar e lutar. João também fez, João também se esforçou. É difícil quando eu leio essa palavra, sabe? Então, você viu o mundo, as festas, culminaram para a morte daquele homem, né? Então, hoje é necessário vencer em nome de Jesus, na luta, em oração, graças ao nome de Deus. Retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo quanto havia realizado e ensinado. Então convidou-lhes Jesus: vinde somente vós comigo para um lugar deserto e descansai um pouco. Pois a multidão dos que chegavam e partiam era tão grande que eles sequer tinham tempo para comer. E saindo de barco foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme juntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor, e sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Com o passar das horas, o final da tarde estava chegando, e por isso os discípulos se aproximaram de Jesus e avisaram: esse lugar é deserto e a hora já muito avançada. Despede, pois, a multidão, para que possa vir aos campos
e povoados vizinhos comprar para si o que comer. Então eles pediam aquele povo para que eles pudessem ir lá e comprar algo para comer, enquanto estava perto, né, de alguma coisa e havia tempo. Jesus, porém, os instruiu: prover-lhes vós mesmo de que comer. Ao que lhe replicaram: devemos ir comprar cerca de 200 denários de pão para dar-lhes de comer. Mas Jesus lhes indagava. A indagação é: quantos pães tendes? E de verificar. E tendo-se informado, comunicaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus determinou-lhes que fizessem com que todo o povo se acomodasse em grupos, reclinados sobre a relva verde do campo. E assim o fizeram, assentando-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu, rendeu graças e partiu os pães. A seguir os entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Da mesma maneira repartiu os 2 peixes entre toda a multidão ali reunida. Todas as pessoas comeram à vontade e ficaram satisfeitas. Os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e de peixe, e foram alimentados 5.000 homens naquele dia. Veja só, a multiplicação, né? O pão verdadeiro é o pão que não perece. Então, é dado-lhe a comer o pão que não perece. O pão que não perece é o Espírito Santo, que é para você, por ele, poder viver eternamente. E Jesus começa a entregar o pão, tá? Isso aqui eu estou falando a conclusão desse milagre que foi feito. O que de maior ainda se podemos ter, porque o Senhor lhe concede compreender nessa ministração. Então, se alimentar do próprio Jesus Cristo, do próprio Espírito Santo, é um serviço que os discípulos, os seguidores, os servos de Jesus Cristo têm isso por servir as pessoas. Lembra que ele disse o maior é menor? Então, o que serve, né? O que trabalha pelo nome de Deus e serve a palavra do Senhor, isso em maior. Mas também o que serve também é humilde nos afazeres, em todo o restante, humilde, se mantém humilde. E eles vão e fazem manualmente também, né? Então, assim, no corpo, as pessoas que amam a Deus trabalham no corpo por amor ao nome de Deus. E dão testemunho do nome de Deus. E levam consigo o testemunho e o alimento sagrado, o pão da vida, o Espírito Santo, a qual aquele que crê faz a vontade de Deus e é alimentado pela luz da vida. Entende? Mas o alimento é espiritual, o maior alimento que mantém a vida e não deixa que as pessoas desfaleçam na jornada rumo à cidade celestial. O pão da vida. Então, comer dele, né? Fazer agradar a Deus. Jesus disse: um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. Então, ao ser ministrado, você crê, faz o que Deus manda e o Espírito Santo aumenta em ti, chega em ti e por ele você está com a alma nutrida, tendo em si a vida eterna. E aí o caminhar. Mas lembra? Como o corpo precisa de comer, a alma precisa também se alimentar, né? Para que ela possa viver. Se o corpo quer viver, ele precisa comer, né? Se a alma quer viver, ela precisa comer. Fazer o que Deus manda. Agradar a Deus. Continuando a leitura, logo em seguida instituiu os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Então ele ficou ali se despedindo, instituiu os discípulos para... Instituiu, essa palavra está bem... Que os discípulos fossem, vão. E ficou ali se despedindo do povo, né? As pessoas amavam e amam ele muito. Então, assim aconteceu. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Aí ele foi orar, você vê? Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por ele. Você vê, Jesus estava no monte, daí olhou, notou que eles estavam passando dificuldades e foi até eles. Você vê o olhar, a distância?
Porque ele tem o quê? A visão de Deus. Sendo filho unigênito do Deus vivo, a sabedoria que tudo vê, tudo sabe, tudo discerne, tudo compreende. Porque tudo isso aqui se submete a Deus, a palavra de Deus, a sabedoria, o Filho de Deus. Ele já era antes de tudo. Já é a palavra certa. Ele já é antes de tudo, né? E continua sendo e há de ser eternamente. Então ele, por essa potência que é Deus, que ele é o Deus vivo, viu aqueles homens e foi andando até eles, sobre as águas. Que incrível. Então Jesus tudo vê, tudo sabe. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma e por isso gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhe anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhas medo. Então, se você está numa tempestade, está de noite, está em meia trevas, esse noite aí pode ser trevas, né? E você clama a Deus e acontece algo incrível, olha, Deus, pode ser que Deus ouviu a tua oração, né? Então, se você está buscando Deus de coração e está em meia brigas e discórdias e está buscando a Deus, ao buscar a Deus sinceramente, calma, que nem tudo que você vê pode ser um fantasma. Pode ser que a verdadeira palavra de Deus se apresente a você. Fé, ele se apresenta. Pode ser em sonho, pode ser em espírito, pode ser um anjo enviado a te proteger, entende? Coragem. Então logo subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. Eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Veja, o coração endurecido, né? O coração, será aquele mesmo? Aí fez milagre e fala, puxa, algo aconteceu, o coração ainda está duro. O que está acontecendo? Eles precisavam ali, eles estavam sendo edificados, eles estavam em tratamento, né? Então por isso o andar com Cristo, o estar com Ele, o segui-lo, o querer, o obedecer, ele mandou aqueles discípulos ir, então eles foram para que o teu coração seja tratado. Veja, os discípulos de Jesus, os escolhidos, né, estavam em um tratamento. Jesus estava mudando o coração deles, entende? Então a fé, sim, você vai ter que se esforçar também, ao fazer o que Deus manda, ao ir, né, ao querer ir, e aí ao você ir, o teu coração vai ser tratado, para que você venha dar importância aos sinais, aos milagres, à verdade, ao amor. E assim Deus vai modificando o coração. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali aportaram. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Multidões viajavam por toda aquela região, levando seus enfermos em macas, para onde ouviam que ele estava, e aonde quer que ele fosse ministrar. Povoados, cidades ou campos, a população trazia os doentes para as praças e imploravam-lhe que pudesse ao menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Isso é muito importante. Veja, aquelas pessoas, elas iam atrás, olha que incrível isso, elas iam e queriam, e só de tocar, imploravam só para tocar no manto, e todos que tocavam eram curados. E o coração, como é que estamos nós de coração? É uma reflexão, né? Não é uma pergunta a você, não estou te questionando. É de mim. Veja, há um tratamento, ele está tratando nosso coração, né? Porque eles queriam apenas tocar-lhe o manto, e o próprio Senhor Jesus Cristo está conosco. Não que depois não esteve com aqueles no batismo no Espírito Santo, mas o próprio Espírito de Deus, o Jesus Cristo está conosco. Está entre nós, no meio de nós, o Espírito da verdade. E se a gente usar a fé e amolecer o coração e amar, quantos milagres e providências
quanta alegria nós podemos ter no Espírito, muito mais. Então, nos esforçarmos e cooperar, né, para que ele haja. Bom, o que o homem pode cooperar para o trabalho de Deus? É Deus quem faz o trabalho todo. Pois é, mas o se entregar, né? Eis-me aqui, Senhor. Os discípulos disseram, estavam se retirando alguns depois de Jesus ter falado que tinha que comer a carne dele e o corpo dele, porque não entenderam que ele falava do Espírito, porque ele mesmo disse que a carne nada se aproveita, mas o comer espiritual, se alimentar da vida que nele há, o Espírito Santo. Então, e daí alguns começaram a se retirar, né? Muitos começaram a se retirar e alguns ficaram. E ele disse, quereis tu, vocês também se retirar? E eles falaram, não, Senhor, só tu tens as palavras da vida. Para onde a gente vai? Onde que a gente vai? Vai fazer o quê? Então é assim, né? Precisamos dele. Então, nos entregarmos, o confessar Cristo. Olha, a gente fica com Jesus. Não tem para onde ir. Aí ele vai tratando. Ele começou a tratar com eles e o Espírito Santo está em ti e há de tratar no amor, né? Tratar o coração, tratar com eles aonde passava e também a tratar eles, entende? Jesus tratava pessoas, o bom médico, e ao mesmo tempo o discípulo amoroso era tratado, era edificado. E assim Jesus trabalhava na vida de outros e na vida dele. Então assim que o servo amado que tem o Espírito Santo, ao mesmo tempo que Deus vai trabalhando lá, ainda vai trabalhando no teu coração. Sabia que Samuel foi assim também? Olha, Deus manda Samuel ungir um rei, pegar o óleo e ungir a cabeça do rei, né? Vai Samuel fazer isso. Deus podia ter falado para Samuel, olha, o rei é o menor de todos, vai estar no campo fazendo assim, 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 cuidando de ovelha. Deus sabia, mas Deus permite Samuel. Samuel chama o primeiro, bonitão, fortão, e vai toda a casa quase do pai, e nada, cadê o rei? Esse não, Samuel, esse não, Samuel. Até que Deus fala para Samuel, olha, Deus fala, né? Eu não vejo como o homem vê. Aí Samuel discerne, consegue compreender um pouco mais, né? Ou não era o externo. Ele estava vendo aqueles homens de postura, que pareciam homens de guerra, prontos, né? Mas Deus, o poder de Deus cresce, né? Se sobressai no que é humilde, no menor. Então vem Davi. Então ali Samuel aprende alguma coisa, aprende mais, conhece mais de Deus. Então assim Deus age, né? Deus, o tempo que age num, age no outro também, no servo amado. Esse é o tratamento, uma das maneiras que o Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, o Pai de Jesus, age. E ocorreu que alguns mestres da lei então, lido, dito, o Senhor há de tratar, né? Tira parte dos mestres da lei, alguma coisa, mas também teve mestres e muitos outros que creram no Senhor, né? Pessoas do templo e do caminho. Mas a palavra tinha que ser lida até o capítulo 6, o final. E é isso que importa, buscar a Deus, ser servo do Senhor. Ele é o mestre, nós somos os amados quando permanecemos no amor de Cristo, amém? Que assim seja em tua vida, que você permaneça, que você persevere, que essa palavra venha abundar no teu coração, na tua alma, venha crescer e você dela se alimente e tenha vida eterna. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Pai seja na tua vida.